Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e hoje estou aqui com uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é um grande amigo meu, que faz tempo que não aparece aqui, mas resolveu vir passar o Natal. Então ele veio vestido de Papai Noel montado, gente, numa rena. É o Rafa Arenelli. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Dô. Que felicidade estar aqui no Perdidos de novo. É sempre aquele espaço aconchegante, né? Que a gente chega aqui e sempre muito bem acolhido. Eu gostei do que você fez aqui, no ambiente. Tá muito bem decorado. Gostei daquele Papai Noel gordinho em cima ali da mesa, né? Gostei dos ajudantes aqui espalhados pelo estúdio. Não é? Minha árvore de Natal toda piscante com a minha estrelinha do Super Mario Bros, você viu? Exatamente. Muito obrigada, Rafa. Eu levo o Natal muito a sério. Eu gosto muito dessa época de fim de ano. Natal é uma das festas que eu mais gosto de celebrar e eu percebo que a cada ano eu celebro ela de um jeito diferente. Eu não sei se você gosta de Natal. Você gosta de Natal, Rafa? Olha, Dô, eu já fui mais empolgado, vou te falar, viu? Eu ultimamente não tenho estado tão empolgado assim com o Natal, mas eu gosto muito por ser um momento em que a gente reúne, né, os amigos, a família e tal. Então isso realmente, assim, me aquece o coração. Mas a data em si, assim, não é uma parada que eu fico, caraca, vai chegar o Natal, que felicidade e tal. Não tenho muito isso, não. Eu pularia o Natal, viu, Dô? Você esqueceria o Natal, Rafael Arenelli? Eu esqueceria o Natal por um cruzeiro, vamos supor, assim. Olha só. Que absurdo, mais absurdante. Mas já que Rafael trouxe isso à tona, no episódio de hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um filme antigo, que é lá de 2004, que é um dos meus queridinhos. Faz parte, às vezes, de algumas maratonas de filmes de Natal que eu costumo fazer, mas fazia um bom tempo que eu não reassisti esse filme, que é Um Natal Muito, Muito Louco, que tá disponível no HBO Max. Por enquanto não vai para Netflix, né? Não sabemos o que vai do catálogo da Max para Netflix. E que, adivinhe, é baseado em um livro. O livro se chama Esquecer o Natal e foi escrito pelo John Grisham e foi publicado pela Editora Rocco em 2002 aqui no Brasil com a tradução da Aulide Soares Rodrigues. Bem, Rafa, antes da gente esquecer o Natal, com essa ideia horrorosa sua, vamos dar uns beijos. Quem que você beija hoje, Rafael? Nossa, Dô, como a gente tá chegando no final do ano, né? E aí a gente sempre dá aquela pausa, dá aquela descansada, né? A gente que produz conteúdo com frequência e tal. Eu queria hoje dar um beijo especial pra você que nos ouve, né? E principalmente pra você que nos ouve e manda comentários, que são raras essas pessoas. Então eu queria deixar esse agradecimento aí, porque olha, só quem produz conteúdo assim, firmemente, dessa forma, né, que a gente faz sempre que faz muito com o coração mesmo, né, da gente estar ali produzindo e mantendo uma frequência, muitas vezes fazendo isso de uma forma totalmente independente, né, com ajuda, assim, de quem tá realmente ali ouvindo e que dá pra gente também uma liberdade editorial, assim, né? A gente não fica amarrado a nada. Então, eu queria deixar realmente esse agradecimento, porque esse ano especificamente foi um ano, assim, muito conturbado, acho que para várias pessoas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal, e é muito gostoso a gente ler
e saber que tem gente aí do outro lado ouvindo a gente. E mais gostoso ainda é quando você recebe pessoas no seu podcast e elas falam que, olha, teve gente que era ouvinte seu que foi lá no meu podcast. Isso é maravilhoso, isso é demais. Isso é verdade, Rafa. Aconteceu algumas vezes aqui isso no Perdidos, e aí eu chegava e falava assim, Rafael, veio gente lá do Cinemação aqui pro Perdidos, porque o pessoal comenta, né? Olha, eu vi você lá no Cinemação e agora eu tô conhecendo Perdidos, tal. Cara, isso é muito legal. É uma coisa que a gente sempre pede, né? Avalia o podcast, gente. Sim, isso é importante, porque o algoritmo precisa dessas avaliações, mas deixa comentário também, né? Ouvir, curtir, gostei, não gostei, questione, critique se for do seu interesse, se você julgar necessário. Essa parte de comunicação é muito, 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 muito importante e muito legal. Eu reitero aqui o beijo do Rafa para todos os ouvintes que têm esse cuidado e dedicam esse tempinho de entrar ou no Instagram do Perdidos, ou lá no Spotify e deixar um recadinho, ou também na Apple Podcast, ou no agregador que vocês estiverem utilizando. E deixo um beijo especial nesse último episódio inédito de 2025. E calma, ouvinte, vai ter episódio toda semana, mas a partir da semana que vem serão episódios de reprise, tá? Porque a gente vai entrar de recesso, e para você não se sentir aí sem um podcast gostosinho para ouvir no seu período de recesso de escola, de trabalho, enfim, vai continuar aparecendo coisa aqui no Perdidos na Estante, mas são reprises. Então, aguarde. Mas, até lá, eu quero deixar um beijo especial pra Mari, que comentou no episódio de A Guerra dos Mundos, falando que a primeira vez que ela ia reclamar, porque a gente fez um episódio da bomba, que é a nova adaptação de Guerra dos Mundos, antes de falar de Arcane. E aí, Mari, eu vou te dar uma dica que é, vá até o Cinemação, porque lá eles fizeram o episódio de Arcane e ficou muito bom. 1 ou 2 vocês fizeram, Rafa? Foi um só. A gente falou sobre o todo, né, da série. É isso, que inclusive tá com o Baço nesse episódio, se eu não me engano, né? Exato, tá com ele sim, super feliz e entusiasmado, mas eu devo confessar que estou mais do que ele. Ah, que surpresa, não é mesmo? Porque podia imaginar, uma pessoa tem ciúmes do próprio podcast, gente, que absurdo. Então é isso, Mari, vai lá no feed do Cinemação, procura pelo episódio de Arcane, que você vai gostar bastante, e de quebra você já mata saudades do Baço também, e ouve o Cinemação, que é o podcast aqui do Rafa, que é um podcast muito gostoso também de ouvir. E vou deixar um outro beijo pra Rogéria, que deixou um comentário também lá no episódio 354 do Assassinato no Expresso do Oriente, falando que lia bastante Agatha Christie quando era adolescente, que adorou o episódio, e que, por curiosidade, em um outro podcast, ela adorou saber que palavras dela, que a dona Agatha sumiu por um tempo e acharam que o marido a tinha matado. Olha que beleza, né? Nossa. O povo subiu rápido, né? Escalou rápido esse negócio. Muito. Mas enfim. Enfim, a mulher não pode parar de trabalhar, gente. Às vezes ela só tirou férias. Exatamente. Calma, gente. Enfim, mas é isso. Ó, um beijo para todo mundo que ouve Perdidos, que tem esse cuidado de deixar recadinho, de compartilhar, de espalhar a palavra. Todo mundo que votou lá no Prêmio Melhores Podcasts do Brasil. O prêmio finalmente tá chegando pra mim, porque a Tatá do Tributo DH pegou, e ela, o Drey e o meu afilhado Bidu estão vindo me trazer esse prêmio. Então aguardem fotos nas redes sociais em breve. Pode ser que quando você estiver ouvindo esse episódio, esse troféu já tenha sido postado com a nossa cara, e talvez com farofa e paçoca. Quem sabe? Por favor, né? Enfim, um beijo pra vocês, gente. Bora então falar de um Natal muito, muito louco.
E sobre o que é um Natal muito, muito louco? Nesse filme, conhecemos uma tradicional família americana, formada por Nora e Luther Crank e sua filha Blair. No dia de ação de graças, Blair sai do país para ingressar no Corpo de Paz no Peru. E os pais de Blair ficam com uma sensação de síndrome de ninho vazio e passam a se questionar sobre como será o Natal daquele ano sem a filhota em casa. E aí que Luther tem uma ideia fantástica, bem pique Rafael Arinelli, que é esquecer o Natal. Economizando assim um dinheiro absurdo que eles gastam todos os anos e fazer um cruzeiro com a sua esposa para o Caribe. A princípio, a Nora não concorda muito e, resistente, ela acaba embarcando nessa aventura com ele. O tempo vai passando, o Natal tá chegando e eles seguem firme e forte, resistindo a todas as tentações e a todo o movimento que os vizinhos e a comunidade de sua rua e de seu bairro tem. Porque é uma rua bastante tradicional, que tem as suas tradições específicas, que envolve toda a comunidade dali. Mas eles aguentam firme, eles estão com o propósito de esquecer o Natal e fazer esse cruzeiro. Até que na véspera de Natal, próximo ali às 11 horas da manhã, o telefone toca. E uma ligação telefônica, gente, pode mudar tudo na vida de alguém. E esse filme prova isso. Porque do outro lado da linha está Blair, dizendo que está vindo passar a véspera de Natal em casa e, de quebra, ainda vai trazer o seu noivo, que é um médico peruano que ela acabou de conhecer. E agora? Como Nora e Luther vão lidar com as consequências de tentar esquecer o Natal? Rafael Arinelli. Vamos lá, Dô. Veja bem, esse é um filme de 2004. A primeira coisa que eu quero saber de ti, Rafa, é como você conheceu esse filme? Você tem que tipo de relação com ele? É um filme que, pelo que você se lembra, quando você assistiu a primeira vez, ele era um filme divertido, ele era um filme escrachado, ele era um filme ruim, merece uma maratona? Merece estar ali na lista de maratona de filmes de Natal? Olha, Dô, vou te falar que eu, na verdade, lembrei que eu tinha assistido esse filme, tipo, numa sessão da tarde. Que pra quem não lembra, pros jovens que estão nos ouvindo, sessão da tarde é aquele momento, né, que passava, tipo, na TV Globo ali, um filme que era constantemente interrompido pelos intervalos, né, que a TV tinha que passar. Nossa, não temos saudades. Não temos, pois é. Mas eu lembro de ter visto esse filme numa sessão da tarde, próximo ali de um Natal e tal, né, no fim do ano, mas eu deletei esse filme da minha mente, assim, tipo, eu quando eu assisti ele agora pra gente poder gravar, foi como se eu estivesse vendo a primeira vez, porque eu não lembrava de absolutamente nada, assim, e aí eu acho sempre muito interessante quando a gente vai assistir um filme e a gente tem esse gap, né, de tempo, porque a gente tá falando de um filme que tem aí 20 anos, né, de existência, e aí a gente vai entendendo mais ou menos como que era o mundo naquela época e o que esse filme traz de DNA daquele momento que ele foi criado, assim. Então, eu posso te dizer que quando eu assisti ele pela primeira vez, eu não tive nenhum tipo de impressão dele, porque ele é um filme bem dentro daquelas características de filme dos anos 2000, anos 90, de Natal, assim, né? Com uma comédia um pouco mais escrachada, assim, e tal, um pouco forçada em alguns pontos, e passou por mim, assim, não foi uma coisa que foi marcada. Mas agora, reassistindo, e você sabe, né, que como eu tenho esse costume de sempre eu assisto e aí a gente começa a problematizar as coisas e vai analisando e tudo mais, e aí eu fui assistindo agora e daí quando eu terminei de assistir eu falei assim, nossa, eu gosto muito da Domênica, viu? Porque... A pessoa vem aqui pra me ofender, cara. Eu falei assim, olha, esse filme aqui pode voltar pra gavetinha do meu cérebro lá e daqui uns 20 anos eu vou reassistir ele e vou falar, caraca, eu não lembrava que eu tinha assistido. Caramba, Rafa. Eu acho que eu só tô todo fora nesse fim de ano, gente. Primeiro eu comecei...
Ó, eu ouvi isso da boca de Amanda e Thiago quando eu propus pra eles de assistir o novo A Guerra dos Mundos, mas esse eu sabia que era ruim. Sabe? Esse eu assumi. Aí, depois, eu fui fazer o meia-culpa. Eu falei, não, já que, né, coloquei as pessoas nessa situação, vou me colocar na mesma situação. E aí, a audiência que não se ofenda. Mas eu fui assistir o Wicked. E aí, eu fiz o quê? Chamei 3 pessoas que amam o Wicked e falei, ok, gente, eu não gosto, mas vamos gravar. Entendeu? E virou o que virou, que tá aí no feed, é o episódio da semana passada. Só que esse filme, Rafa, aí que tá, eu concordo com você, eu acho que ele é um filme de comédia bobo, né? Assim, ele não tem uma grande trama, ele não tem, nossa... Não, ele tem um elenco que é formado por pessoas que têm gabarito em Hollywood. Eu acho a história extremamente simples e eu acho que eles escracham no filme e no livro isso também é escrachado, as coisas que esse fim de ano faz que não necessariamente são legais. Eu já tinha sacado isso vendo o filme há muitos anos atrás, eu tenho esse filme bem na minha memória, né? Não foi uma grande surpresa reassisti-lo. Na verdade, eu fiquei surpreso como eu lembrava desse filme. Olha só. É mesmo? Sim, porque eu esqueço das coisas com muita facilidade, né? Esse filme, eu fui reassistindo agora, eu falei, é isso. Eu lembrava de falas do filme, sabe? Eu, caraca. Inclusive, eu nunca assisti ele legendado. E hoje também, quando eu fui reassistir, eu optei por assistir dublado, porque eu fiquei encanada com a forma como eles chamam o Frost, né, que é o boneco de neve. E eu, há muitos e muitos anos, chamo o bonequinho de neve de gelinho, que é como eles chamam no filme dublado. Na dublagem, eles chamam de gelinho. Então eles ficam falando, né, libere o gelinho, sabe? Solte o gelinho. E aí eu sempre chamei esses enfeitinhos que não faz o menor sentido no Brasil, que são os bonequinhos de neve, de gelinho. Então eu ensinei as minhas sobrinhas, os meus irmãos, a chamarem aquilo de gelinho. E quando eu fui ler o livro, eles chamam de boneco de neve. Então assim, eu lembrava muito bem dessa história. Acho que ele traz dentro dessa comédia... Não vou dizer uma crítica, porque seria forçar muito a barra, mas... seria forçar muito a barra, mas eu acho interessante a proposta da história, que é pegar esse cara, né, que é o Luther, que é o contador, que ele vira e fala, eu quero algo novo na minha vida, né? Eu não quero curtir o Natal, e olha o tanto de loucura que é o Natal. E isso chega ali no 3º ato do filme... realmente num ritmo louco, né? Que é a Nora correndo atrás e tentando subornar o cara do caixa, porque ela quer comprar o presunto. Ele tentando comprar uma árvore na véspera de Natal e já não tem mais árvore. Ele gasta uma nota incrível pra comprar um pinheiro que já tá todo depenado, coitado, triste. Eu acho interessante a proposta. E eu acho ele um filme divertido, assim. Eu acho que ele não tem nada de pretensão, não tem nada de brilhantismo. E ao mesmo tempo, no final, ele fala muito sobre esses valores que normalmente Hollywood traz, né? Sobre o que é o Natal, a sensação de comunidade, de família, vizinhança, gentileza. Então, assim, tá tudo lá. Acho que é uma coisa maravilhosa, super emocionante. Não, eu acho que ele é divertido, entendeu? Eu acho que assim, estoura uma pipoca e mergulha no negócio. E assim, pra mim vai tudo bem até a última cena mesmo, entendeu? Que aí eu acho que breguíssimo. Não dá. Não dá. Aí, gente, realmente não dá. Então, você sabe que eu fiz um vídeo, né, que vai sair ainda pro Cinemação e tal, falando um pouco sobre um termo que alguns streamings têm usado para roteiristas, que se chama dump down, que é tipo jogar pra baixo, assim, sabe? Os estúdios especificamente, tipo Netflix, Prime, enfim, os grandes streamings, assim. O que acontece hoje? O cara vai lá vender o roteiro dele, a Netflix lê o roteiro e vira pro cara e fala assim, você precisa dar um dump down nesse seu roteiro. Tipo, você precisa deixar ele menos complexo, menos atrativo. Ele tá demais, tem muita coisa aqui. E por que eles estão fazendo isso? Porque eles estão entendendo que eles precisam produzir
um tipo de conteúdo para os streamings que é um conteúdo de segunda tela. Então você força o filme a falar sentimentos ou, sabe, ser muito mais explícito nas coisas que ele tá falando e tudo mais e tal. Então a coisa fica muito escancarada, porque ele tá entendendo que enquanto o filme tá rolando, a pessoa tá no celular, tá fazendo outra coisa, não tá prestando muita atenção. E isso é um problema, né? Um problema criativo, obviamente, porque você acaba nivelando todas as obras por baixo, né? Você obriga todo mundo a produzir coisas que não são tão relevantes, porque inclusive um streaming do tamanho da Netflix, que tipo tá aí para comprar a HBO e tudo mais, a gente tá falando de uma Big Tech que vai ser poderosíssima assim no mercado audiovisual, né? Então isso é um problema que eu vejo. E quando eu assisti o filme, eu fiquei muito com essa sensação, assim, eu falei, cara, tem muita coisa aqui que parece que eles tentaram facilitar ali, ou o texto tá colocado de uma maneira que parece que é só meio que uma passadinha rápida, assim, e não precisa trazer muito contexto, sabe? Então, tipo, se a pessoa não estiver prestando muita atenção, ou se ela não quiser capturar muita coisa ali, tipo, tá bom, pegou uma piadinha, riu e tal. Por exemplo, eu ri com a cena do Botox. Eu achei a cena do Botox muito engraçada. Eu achei engraçada, mas depois que eu ri, assim, eu fiquei pensando, falei assim, caraca, o cara não queria pagar $60 no calendário dos policiais e foi fazer Botox, tá ligado? Aí eu falei, nossa, não faz sentido isso e tal, mas é aquilo, é tipo, tá bom, tá ali, o cara fez, ficou uma cena engraçada e tal. Então é esse tipo de coisa que às vezes me tirava um pouco do filme, assim, sabe? Se ele fosse tipo um muquirana convicto, não, eu não vou fazer nada e tal, beleza. Então tem algumas coisas nesse sentido que, assim, às vezes eu ficava meio, sabe, era um conflito que isso me gerava. E eu acho que eu sempre gosto de ir analisar quando o filme ele sai. Porque a gente tá falando de um filme que sai ali em 2004, né, 2005, e eu gosto sempre de olhar em que momento da história a gente tava quando o filme saiu. E eu acho legal da gente ver que, por exemplo, esse filme sai em um momento em que tá rolando tipo guerra do Iraque, né, e já tinha um certo desgaste com a imagem dos Estados Unidos, tava gerando protesto pelo mundo, né, tinha tido também tsunami, né, no Oceano Índico, questão de desigualdade, vulnerabilidade climática e tal, parece que não mudou nada. Não tô entendendo, que ano que foi lançado mesmo esse filme, Rafael? Pois é, parece que não mudou nada. Ó, o clima do episódio de Natal, gente, lá em cima esse ano, hein? É isso aí. Lá em cima, pois é. Mas assim, no cinema, né, em 2004 foi o ano de Shrek 2, foi o ano de Homem-Aranha 2, foi o ano de Os Incríveis, Harry Potter, O Prisioneiro de Azkaban, então a gente teve também o Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, que também foi uma coisa que reacendeu aqueles debates sobre religião, violência, mas assim, e aí tem um ponto interessante também, que é um marco de um momento em que a gente tá meio que migrando daquela coisa analógica pro digital, assim, né? É um período de transição ali e tal. E a cultura pop tá meio que se adaptando um pouco a isso, assim. E aí, você pode dizer muito melhor do que eu, porque eu não li o livro, mas pelo que eu estudei aqui, uma das ideias do livro era justamente o John Christian, ele queria brincar com essa pergunta de e se a gente simplesmente não fizesse o Natal num ano, né? E a ideia dele era meio que usar o humor para criticar o quanto a festa virou uma máquina de consumo, de cobrança social, de estresse e tal, em vez de ser um momento de afeto e significado e tudo mais. E essa ideia, eu acho ela muito legal, entendeu? A ideia de você questionar o quanto o consumo entrou para dentro de uma data que era para ser uma data super festiva, de afeto, de empatia e tudo mais, o quanto que o consumo foi corroendo isso. Então você pode fazer uma comédia que pode ser uma comédia ácida nesse sentido, e aí você vai
criticar essas coisas, critica a pressão do grupo, critica esses absurdos, né, com gasto, com esses rituais que são meio automatizados assim e tal, e aí volta a falar um pouco sobre recuperar um pouco desse sentido mais humano da data e tudo mais, e eu acho isso muito bom. Só que eu acho que o filme trabalha mal esse conceito que o livro parece querer empregar de uma maneira mais consciente, entendeu? Esse é um ponto interessante que você trouxe, Rafa, porque o livro ele foi lançado alguns anos só antes do filme. Na verdade, o livro é de 2002. E uma coisa que me surpreendeu no livro, primeiro que ele é um livro bem curto mesmo. Ele é pequenininho, ele parece um livro de bolso. E ele tem 200 e poucas páginas, mas a fonte é bem grande. Então, ele não é um livro longo e ele também não é um livro denso. E o livro é exatamente o que tá no filme, com exceção da interpretação que o filme dá pro personagem do Marty, que é aquele senhor que depois a gente descobre que é o Papai Noel que tá vendendo guarda-chuva, né? Mas que ele conhece todo mundo, mas ninguém sabe quem ele é. Ele existe no livro também, a mesma situação, mas em nenhum momento é falado que ele é o Papai Noel que vende guarda-chuva, ou que ele é o Papai Noel que vai sair voando com aquelas renas e aquele Fusca que não faz sentido nenhum no final. Nossa, gente, eu acho muito brega aquilo, não adianta, é muito feio aquilo, cara. É muito feio, é muito feio, é muito feio. Ah, não à toa esse filme custou 60 milhões de dólares, né, Du? Porque devia ser super caro fazer um Fusca voando com renas. Cara, se tivesse tirado o Fusca voando e o gelinho dando tchau no final do filme, já caía pra 20 milhões já. Sem dúvida. Ia ficar uma coisa mais séria, inclusive. Mas enfim. E uma coisa também que não tem no livro é aquele arco do rapaz que rouba as casas na véspera de Natal. Aquele personagem também não existe. O restante é exatamente aquilo lá mesmo. Com uma diferença que é o tempo, né, que o livro coloca para realmente aquele caos da véspera de Natal, que é a partir do momento que a Blair liga e eles começam a desesperadamente tentar fazer a festa, decorar a casa, fazer aquele monte de coisa. Que ali é bem no finalzinho mesmo do livro, assim, são os últimos, acho que 3 capítulos, né? O restante é toda essa composição do Luther e da Nora lidando com essa pressão dos vizinhos e com esse desejo que eles têm. E uma coisa que o Luther faz no livro que é diferente do filme, que o filme não explora, né, ele ignora, é que ele vai quase que todos os dias, desde o momento que eles decidem fazer o cruzeiro, ele pega o carro e ele vai até o shopping para ficar julgando as pessoas que estão fazendo compras. Entendeu? Então ele sobe lá e fica olhando e pensando, nossa, olha lá, quanta gente gastando dinheiro à toa e fazendo coisas à toa. E aí eu acho que cabe aqui aquele exercício que eu tento trazer pro Perdidos na Estante, que é, um livro ele não precisa ser denso, ou um filme não precisa ser denso para que a gente consiga tirar coisas dele. Mas essas coisas têm que estar lá. Senão a gente tá, né, inventando coisa. Eu acho que o livro, o filme, eles são bem simples. São linguagens muito simples, a história é muito simples. Ao mesmo tempo que o filme, nesse sentido, ele é mais raso. Quando, por exemplo, eu não tenho esse personagem nessa pira de querer mostrar que ele tá certo. Ele tá provando pra ele mesmo. Nossa, sai daquelas pessoas que estão erradas e tal. E tem até um cara que trabalha com ele no escritório de contabilidade do qual ele faz parte, que fala pra ele, cara, você tá muito certo, porque olha só, o tanto que eu tô gastando de dinheiro com a minha esposa esse ano pro Natal. Esse cara pega mais esse lado do financeiro. E o restante da galera critica ele, como critica brevemente naquela cenazinha que ele passa, né, pela secretária dele, e a secretária fala pra ele, eu vou ter que esse ano comprar o meu perfume barato, já que o Papai Noel não vai me dar, né? Ela fala no livro também, mas assim, o pessoal do escritório também critica ele. E aí tem todo esse movimento, que eu acho que é isso que essa história quer trazer pra gente, né? Tanto no filme como no livro, a história em si. Ela fala também, eu acho que ela nos convida a um questionamento da obrigatoriedade da gente
comemorar o Natal, que é uma coisa que a gente tem mesmo. Nem todos os anos a gente tá animado pro fim de ano. Só que existe uma cobrança social de você tá feliz, de você tá empolgado, de você querer participar de festas, de você querer ver família, de você querer passar, sei lá, o ano novo com os seus amigos. E às vezes você não quer. Às vezes você quer viajar. Às vezes você quer ficar na sua casa. Pode ser que um ano você queira montar uma árvore e fazer aquela decoração magnífica que eles fazem lá na rua deles. E pode ser que no outro você vira e fala, eu não quero, sou obrigado. Mas existe uma pressão social pra festa da firma, pro amigo secreto, pra ceia de Natal, pra roupa. Porque existe essa cobrança. E eu acho que o objetivo dessa história passa por isso sim, de questionar esses gastos extras que a gente tem, mas não simplesmente pelo fato do consumismo. Porque no livro, o que ele faz? A pessoa vai lá e oferece pra ele a árvore. Ele fala, eu não vou comprar. Aí, acontece exatamente aquela cena, o cara fica decepcionado com ele, a criança questiona se é por causa do aumento do preço, o outro fica chateado e fala, eu não vou comprar porque esse ano eu não vou comemorar o Natal. Mas vocês têm um evento XYZ que acontece, sei lá, em julho, não tem? Sim, temos. Então você volta aqui que eu vou te dar mais dinheiro do que você tá me pedindo pela árvore em julho. E aí ele faz isso com o cara do Panetone, que não existe no filme, né, mas existe no livro. Ele faz isso com os bombeiros, ele faz isso com o policial, ele faz isso com todo mundo. Então não é sobre guardar dinheiro, entendeu? É sobre ele virar e falar, eu não quero celebrar o Natal. E não tem o Botox no livro. O Botox só tá no filme. O Botox é muito bom, cara. O Botox é maravilhoso. Eu acho que talvez no livro não sei, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que o Luther, ele detesta muito mais essas tradições exageradas, e aí ele reflete justamente sobre esse estresse do Natal moderno, e aí é mais voltado pra isso do que propriamente, porque no filme dá a entender que ele ama o Natal também, e tudo que envolve, só que naquele momento, naquele Natal especificamente, ele quer economizar porque ele quer fazer o cruzeiro, porque eles estão passando por essa crise, né, da filha ter saído de casa. Não dá pra saber, Rafa, porque a história começa exatamente como começa no filme, eles acordando e levando a Blair pro aeroporto. E aí, a esposa dele fica questionando muito, nossa, será que ela tá bem e tal? E quando ele para, e diante do estresse da chuva, né, e vê ali o negócio da viagem, isso salta. E aí sim, pô, dá pra gente pensar que ele faz isso porque ele também está com dificuldade de passar o Natal sem a filha? Podemos passar por esse campo, né, de questionamento. O livro não vai trazer o personagem se questionando isso, entendeu? Então assim, dá pra gente se questionar se isso tá ali na história ou não, mas o livro não te traz essa resposta. Tanto que quando ela liga e fala, eu vou passar o Natal com vocês, cara, ele fica, assim, é como se tirasse o chão dele, porque ele fala, eu não vou conseguir fazer o cruzeiro, sabe? Eu tô pagando, assim, preços que não tem a ver com dinheiro, né, mas tem a ver com esse estresse que eles estão passando pra fazer isso e eu não vou conseguir, né? Então ele fica frustrado, mas eu acho que o Luther, ele é simplesmente um cara que ele quer fazer algo diferente com a própria vida, provavelmente pela primeira vez desde que a filha nasceu, e ele não pode porque a comunidade ao redor dele não deixa. Ah, então aí que tá, eu acho isso ótimo realmente, porque o filme tem uma pegada que ele começa, né, a mostrar essa comunidade meio que como ali inoportuna. Eles vão pressionando ele e vai criando justamente essa coisa ali meio intolerante, ninguém aceita que ele quer, né, passar o Natal. Eu acho engraçado também porque em inglês é skipping Christmas, né, que seria tipo pulando o Natal, não significa que ele quer esquecer o Natal. E aí o filme, ele vai pra uma coisa meio que de esquecer mesmo, tipo, eu não quero saber que Natal existe. Eu acho engraçado isso, porque daí a vizinhança vai ficando chocada com isso, ela vai criando
situações ali que são muito chatas, eu ficava vendo, falando, cara, que insuportável esse lugar, eu ia fazer de tudo pra me mudar, porque puta de bando de vizinho chato e tal. Só que daí, no momento em que a filha volta, que ela fala que ela vai voltar, o filme ele transiciona assim de, sabe, de humor, principalmente com a vizinhança. A vizinhança ganha um outro aspecto assim de comunidade, de ajuda e tal. E isso pra mim não encaixou ali, sabe? Porque no final é meio que os Cranks se rendendo a essa mentalidade de rebanho, assim. E aí a comunidade ficando feliz porque eles se renderam. E aí o filme começa a meio que passar a mão, né, na cabeça das pessoas por conta disso, assim, entendeu? Então, essa coisa que, pra mim, assim, ficava meio, sabe, eu ficava incomodado com isso, assim, eu falava, caraca, ele só quer fazer um cruzeiro, é um cruzeiro, cara, deixa o cara em paz, que inferno. Mas é exatamente isso. Eu acho que o que o filme tá tentando mostrar pra gente e o que o livro também tenta mostrar pra gente é que ele vai tirando o corpo fora dessa comunidade. Mesmo porque, ó, é só a gente pensar no conteúdo da carta que ele mandou no escritório. Foi bem grosseira. Exato. Prezadas pessoas, eu informo que esse ano não vou comemorar o Natal. Não me convidem, não vou. E aí ele descarrega, né? Parece a gente quando tá estressado. Eu não quero ir na festa da firma, eu não quero almoçar com meu pai, eu não quero jantar com a minha mãe, eu não quero passar a véspera de Natal, eu não vou falar tal coisa. Ele descarrega tudo ali. É grosseiro o que ele faz. Então, não me surpreende que as pessoas olhem pra ele e falem, claro que ninguém chegou pra ele e falou assim, olha, você foi grosseiro, mas ele estava falando de coisas que tradicionalmente todos os anos eram feitos, porque é entendido que isso faz parte dessa festividade que é o Natal. Como, por exemplo, não sei como é aí na sua família, Rafa, mas quando eu era adolescente, havia meio que uma tradição, parecia um roteirinho de série, cara. Todo dia de véspera de Natal era igual. Então a gente acordava, aí normalmente os homens iam, sei lá, lavar o quintal e fazer compras. E as mulheres começavam a mexer na cozinha muito cedo. Dava ali umas 3 horas da tarde, ou entre 1 e 3 da tarde, sempre se esquecia algum item da ceia. E sempre, cara, era impressionante. E sempre era uma coisa fundamental, do tipo, vamos fazer alguma coisa com nós. Gente, alguém comprou a nós? Não, ninguém comprou. Sabe uma coisa assim, bem absurda? Vamos fazer pernil. Alguém comprou pernil? Putz, comprou um pernil, mas é com cravo. Putz, não tem o cravo. Aí tem que ir lá no mercado, naquela fila enorme. Aí sempre rolava a mesma briga, pelo mesmo motivo. A pessoa ia no mercado, normalmente era o mesmo mercado, voltava no mesmo horário. Aí virava aquela correria pra se arrumar, pra todo mundo ficar bonito pra passar a ceia Natal na sala, tal qual o meme. Então, assim, eu acho que o que ele tá criticando ali são essas coisas, que também se perde o que é o Natal em si, né? O Natal é a gente fazer as mesmas coisas iguais todos os anos, mas que não tem mais sentido, a gente só tá fazendo por obrigação. Isso é um questionamento que ele tá tentando propor, mas que ele não propõe. Ele só fala, eu não quero mais essas coisas. E os vizinhos deles estão lidando com a vida como eles gostam. Então, cara, aqui a gente tem esse concurso das casas iluminadas que acontece no bairro, então todo mundo, todo ano, decora desse jeito. Todo mundo tem a decoração. É só colocar o gelinho no telhado. E ele não quer. O cara que vende árvore é o mesmo cara que vende árvore sempre. Mas assim, hoje em dia eu acho que não tem mais isso, né? Na maior parte das cidades. Mas até ali, meados dos anos 2000, existia esse tipo de coisa, né? Que era a pessoa que vendia, por exemplo, louça. E aí ela passava vendendo louça nas casas, quando você comprava uma louça dela, no ano seguinte ela passava de novo para te vender louça. Né? Então, é normal isso, tal qual doações que a gente possa fazer para caridade, a pessoa volta a te mandar uma mensagem no WhatsApp ou bater na tua porta a cada 2, 3 meses, um mês, enfim, quando você combinou. Então, é essa tradição que ele vai falando, não, eu não quero, porque pra ele não tem sentido. Mas pra ele não é que não tem sentido o ato da caridade, pra ele não tem sentido o ato da obrigatoriedade de fazer isso porque é Natal. É isso que ele tá questionando, né? E aí eu não sei se
se o filme deixar claro que no final os vizinhos nunca se questionaram, e a comunidade ali como um todo, né? Porque também tem os policiais e tal, e o cara da ambulância, do bombeiro, né? Que vai tirar ele do telhado quando ele tá preso de ponta cabeça. E aí, o que rola é que as pessoas viram e falam, não, olha só, você não quis ficar com a gente, mas a Blair não tem nada a ver com isso. E o nosso espírito é de comunidade. Então, em vez de passar cada um no lugar, vamos passar todo mundo junto na sua casa. Que eles davam essa festa todos os anos, né? Aquele ano eles não quiseram dar a festa, entendeu? Então, a ideia do filme é boa. Não sei se a execução deu certo. É isso, assim. O cara parece que entrou nesse modo de cruzeiro. Aí o fato dele, né, ir fazer o cruzeiro dá pra ele a liberdade dele ser um idiota com todo mundo ao redor dele, né? Ele começa a tratar mal as pessoas por conta disso, e aí você fica meio... Cara, era só colocar o Frost lá em cima, sabe? Tipo, você não ia gastar dinheiro nenhum com isso. Aí do nada o cara tá indo fazer bronzeamento, do nada o cara tá fazendo botox, sabe? Daí tem umas coisas que você fica... Não, cara, não... Tá, sabe? Tá se perdendo. Então, eu acho que tem essa questão. Tem uma certa passividade também desses pais com a filha, que eu fico assim, caraca, era só falar pra ela, não vai ter Natal. Sabe? A gente está indo num cruzeiro. Porque eu fico pensando assim, cara, se meus pais falam isso pra mim, eu falo, cara, que da hora, vamos lá, boa viagem, que massa que vocês vão fazer isso. Pronto, sabe? Resolvido. Então, eu acho que tem algumas coisas ali que eles forçam, e daí tem essa coisa de, não, a gente precisa agradar ela, e ela tá vindo com um namorado e tal. Eu até mandei uma mensagem para a Dô depois que eu assisti o filme, que eu falei, cara, é bem anos 2000 esse filme, né? Porque a hora que ele recebe a ligação da filha, e ela fala, encontrei aqui um cara que é peruano e não sei o quê. Aí ele olha para a esposa e fala assim, que ótimo, um comunista. Eu falei, nossa, é bem isso mesmo, né? O cara realmente entrou num modo ali de intolerância, né? Com tudo e tal. Então a gente vê que é um povo hiperconservador, né? Que tem essa questão. E aí eu acho que tem esses problemas de ritmo mesmo, sabe? Essa própria questão da relação dele com o vizinho da frente, né? Pra quem ele vai acabar dando a viagem e tal. É uma coisa que fica meio ambígua, assim. Eles não se gostam, mas aí ele resolve fazer uma gentileza porque a esposa tá com câncer, sabe? E aí fica uma coisa assim, um ato bonito, mas ao mesmo tempo é uma coisa, não sei, não me passa a emoção que eu acho que queriam que a gente sentisse. Eu acho que faltou um pouco mais disso, assim, dessa camada um pouco mais aprofundada e tal, de crítica. Eu acho que tem muita comédia que dá pra fazer isso. Quando você pega umas comédias de Natal, tem muitas que você chega ali e você consegue ver, assim, que tem um tom crítico, um tom ácido ali e tal, e ao mesmo tempo, né, a mensagem tá entregue ali. E aqui eu acho que às vezes eles se perdem mesmo, escorrega na mensagem ali, e a gente fica meio que olhando, meio que parecem várias esquetezinhas ali que você vai vendo e essa daqui é engraçada, essa não é tanto, né? Eu entendo, parece que falta alguma coisa que dê uma costurada em tudo pra fazer mais sentido. Embora eu acho que assim, é simples também, e eu acho que esse que é o problema. Eu acho que ele tenta trabalhar assuntos que são complexos, como tudo que a gente tá discutindo aqui, mas num nível muito raso. Porque a questão não é o Luther dar passagem pros vizinhos, porque é falado no filme, né, que aquela mulher tá com câncer, tá com uma suspeita que esse câncer tá se espalhando, talvez esse seja o último Natal deles, na cena quando ele vai na casa deles, né, é uma casa que não tem, assim, um glamour, como tem, por exemplo, a câmera aberta, né, na casa dos Coen. A esposa fala umas 3 ou 4 vezes, numa esperança que provavelmente, imagino que seja o filho deles, vá vir visitá-los, e aí o cara fala, a gente sabe que ele não vem porque ele nunca vem, então assim, claramente são 2 idosos que
tem um filho, mas que esse filho não vai visitar os pais. Eles são sozinhos. É esse que é o fato. Esse arco do Luther dá essa passagem pra eles, na verdade, tem essa significância de ele perceber que, assim como os vizinhos fizeram uma gentileza pra família dele, pra ele, pra esposa e pra filha, ele também está fazendo uma gentileza pra esses dois, porque agora a filha dele tá ali, ele quer ficar perto dela, então, pra ele não perder essa viagem, ele tá fazendo algo de útil. Quer dar essa oportunidade para esse casal poder fazer essa viagem no lugar, mas com uma proposta completamente diferente da proposta que ele e a Nora estavam fazendo. Então é meio que uma lição aprendida, entendeu? O problema não é a viagem, o problema, Luther, é que você queria fazer uma viagem, mas você já queria parecer bronzeado. É essa mensagem que eu acho que o filme e o livro querem passar. Agora, tá ali os elementos. Eu não sei se eles estão muito bem costurados, né? Embora, pra época, e eu lembro quando eu assisti, eu achei, ok, tipo, olha, ele fez uma gentileza, e esse ato de gentileza é muito bonito. Assim como a maior parte dos filmes de Natal, Rafa, é sobre isso, né? É sobre essa coisa de aceitação, dessa gentileza, que ainda o pessoal fala, ferra comigo o ano inteiro e depois quer que eu seja gentil no Natal. Então, é porque é mal feito, né? É mal costurado. Na verdade, a gente quer que você seja gentil com as pessoas o ano inteiro, não é só no Natal, não. Tá? Para de ser iludido, né? E a gente espera que ninguém prejudique ninguém, mas nesse período, parece que esses atos, eles têm um outro significado, né? Uma outra simbologia. E eu acho que esse filme coloca isso. Mas eu entendo quando você fala que fica muito solto. Você não acha que, por exemplo, o aspecto... Porque isso a gente também vê em vários filmes de Natal, né? Que é o aspecto religioso. E aqui, a sensação que eu tenho é que tem uma ausência completa desse contexto religioso no filme, assim. Não é mencionado, não é falado nada, assim, não é um feriado religioso e tal. Ele é secular ali como uma desculpa mesmo, né, do que tá acontecendo, e eu acho que tem um porquê, porque também dá a entender que quem fez o filme pensou em evitar qualquer implicação de intolerância religiosa e tal, e pensar no Natal como um Natal, né, assim, sem ficar colocando muita coisa, sei lá, de cristianismo, qualquer coisa nesse sentido. Agora, a gente tem uma presença ali de um padre que aparece, mas o filme, ele não fala sobre crenças, ele fala muito mais sobre essa temporada de compra. O mesmo ato do Luther de dar a viagem e tal, não é uma coisa meio de crença, é quase que é uma coisa mais material mesmo ali, né? Então, eu acho que por isso também que não me pegou tanto, assim. Eu acho que se tivesse um elemento de contexto ali, de um pouco mais falando sobre empatia, sobre... que eu acho que eles forçam um pouco a mão quando eles tentam colocar essa questão de empatia e tudo mais na comunidade. Que daí tem aquele discurso, né, do Dan Aykroyd, que ele sobe e fala: nós somos uma comunidade, nós estamos aqui para nos ajudarmos e não sei o quê. Daí você fala: tá bom, amigo, beleza. Ok, já entendi. Sabe, eu acho que essa coisa da empatia, dessa coisa um pouco mais do calor humano ali e tal, ela fica num segundo plano. E aí me dá a sensação disso, que não, a gente quer apontar o dedo muito mais pra essa temporada de compra do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que a sua interpretação faz sentido, assim, se a gente for parar pra pensar em coisas que o filme deixa mais às claras, vamos colocar assim. Primeiro é essa questão dos gastos que a gente tem nessa época do ano e o que a gente faz com esses gastos, porque ele fala pra ela, né, olha, a gente gastou no Natal passado mais de $6 mil e a gente não tem nada hoje daquelas coisas. Então foi o dinheiro gasto por ser gasto. A solução para ele fazer isso, então, eu vou gastar metade desse dinheiro pra gente fazer um cruzeiro. Não preciso entrar numa brisa de, porque um cruzeiro, uma viagem, uma oportunidade cultural. Não, cara, ele só quer fazer uma coisa diferente que ele vai gastar metade do dinheiro, resolver o problema. Aí a gente tem essa coisa que eu acho que vem em segundo plano, que é esse conflito que a decisão deles de não cumprir com o que é esperado socialmente nessa época do ano implica nas relações que eles têm. Então, essa perseguição, né, dos vizinhos, esse julgamento, os policiais achando que ele tava roubando a árvore de Natal de alguém. Sabe essas maluquices que tem no filme? Tem no livro também, tá? Essa maluquice aí.
Não é culpa do filme, não. Tá no livro. Sendo preso porque roubou uma árvore. Exato. Então, assim... Mas eu acho que isso tem muito a ver com a história querer mostrar pra gente que eles vivem em um ambiente extremamente conservador, onde você tem que seguir as regras certinhas. Você tem que dançar a música certinha. Acho que tem a ver com isso. Realmente não passa por esse aspecto de religião. A gente tem essa figura do padre, mas que nada mais é do que uma pessoa de autoridade dentro da comunidade. E a gente volta de novo para essa questão das obrigações. Eu acho que quando ele é tocado por essa verdadeira união que é o Natal, que na verdade é para ser sobre isso, né? Que é uma festividade para você celebrar ao lado de pessoas que estão conectadas naquilo, que estão presentes, que estão se divertindo, que foram gentis. E de fato a comunidade foi muito gentil com eles. De montar uma festa em meia hora pra receber a menina que tá chegando de viagem. E aí ele vira e fala, ok, essa viagem, eu tenho aqui tudo que eu preciso, né? Minha filha tá comigo, minha família tá comigo. Eu não vou poder viajar, então eu vou pegar de uma maneira prática, entregar isso pro meu vizinho poder fazer essa viagem no meu lugar. Eu acho que é um ato que faz sentido. Não sei se precisaria exatamente de uma grande cena, sabe? Pode ser só uma coisa prática, eu não quero perder o dinheiro. Não perde o valor. Sim, sim. Agora, Dô, tem uma outra coisa que eu queria sua opinião também disso, porque assim, a gente tá falando de um filme que tem 20 anos e a gente sabe o quanto a mentalidade coletiva mudou de lá pra cá e o quanto não mudou também. E eu queria a sua interpretação porque eu achei o filme extremamente machista, assim, extremamente. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A Nora, ela assume um papel ali que parece ser quase de ser uma dona de casa dos anos 50. Parece meio tola e sabe, ela não tem posições ali, ela sempre fica meio que à margem do que o marido quer e tal. E eu gosto da Jamie Lee Curtis, eu acho que ela faz um bom papel, assim, ela tem um time cômico muito bom. Mas a Nora eu acho uma personagem problemática, assim. Tem um outro momento que a gente percebe também muito justamente nessa ausência de ambição pessoal dela, assim. Ela é retratada sempre como vivendo justamente em função das vontades do marido, mesmo contrariada, não querendo viajar, não sei o que. Ele vai lá, fala, não sei o que, daí tem um momento que ela cede, não, acho que vai ser bom e tal. Mas ela tá sempre meio contrariada com aquilo, mas ela continua seguindo o que ele tá falando, né? Então, ela não tem nem qualquer ambição social, econômica, intelectual, assim. Tem momento ali, quando tem aquele cântico natalino, em que mostram eles lá, e aí você vê o Luther lendo um livro, e ela ali, né, fazendo tricô e tal. A gente fica vendo bem essa coisa bem estereotipada e tal. Aí, quando o casal descobre, né, que a filha ficou noiva, a Nora sai gritando e ele... não, ele é o cara que é sisudo e tal, sabe? Então eu acho que eles ficam reforçando alguns estereótipos que eu acho que fica meio que massacra um pouco isso. Ela tá sempre meio presa à função dela em casa e tal. Então eu tive um pouco dessa sensação. Eu queria saber se estou equivocado. Rafa, é difícil, né, responder se você está equivocado. Eu acho que é uma interpretação que faz muito sentido. A Nora realmente é essa dona de casa, mãe de família. Não que isso seja um demérito da parte da personagem, de maneira alguma. E aí eu acho que o problema é que o filme não mostra pra gente, por exemplo, se ela quer comprar a árvore ou comprar o calendário simplesmente pelo comprar, porque ela está habituada àquilo, porque isso faz parte, ela gosta. Para ela é importante num sentido pessoal e de celebração, ou essa é parte do trabalho dela que o marido dela tá impedindo ela de fazer? O filme não deixa muito claro, né? E chega um momento ali de virada que ela vira pra ele e fala, sua ideia é idiota e agora a gente vai ter que resolver, né? Exato. Eu acho que o filme, ele trabalha com muitos estereótipos. Eu não sei se o personagem do Luther é machista. Eu acho que o filme como um todo é machista. O filme como um todo. Porque, por exemplo, a gente vê lá os dois emocionados, deixando a Blair, né,
no aeroporto, depois a gente tem a volta deles pra casa, ele para lá no mercado e tá uma baita de uma chuva, ela fala, eu quero tal coisa. E ele, mas tá chovendo, e ela, eu não me importo, eu quero essa coisa. Então é muito aquele lugar da a mulher mandona, que manda no cara, sabe? Então é uma coisa complicada, né? Assim como quando ela fala pra ela, sua ideia é idiota, você vai fazer coisas, isso, ela manda ele fazer coisas que são coisas normalmente voltadas pra figura masculina, que é carrega peso, vai buscar árvore, sobe no telhado, não sei o quê. E ela vai fazer coisas que normalmente são destinadas a cargos femininos. Eu vou fazer compra, eu vou cozinhar, eu vou convidar pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que o filme como um todo e o livro também tem esse olhar machista. E esse não é o único problema, porque você comentou no comentário lá, né, do Luther, ele é um comunista, que é engraçado, assim, eu acho engraçado o jeito que ele fala. Eu acho que nesse ponto o filme deixa bem na cara que, tipo, o Luther tá errado, sabe? Mas no livro, eles são racistas. E aí eu não senti um tom de humor no livro, porque eles falam do tom de pele do peruano, que eles nem viram, entendeu? Então eles falam assim, mas o tom de pele dele vai ser diferente do dela, é mais escuro que o dela. Que é também, entendo, como uma coisa de crítica, né? O livro não está protegendo esse discurso, pelo contrário, mas tá lá. Então eu acho que tem sim essas problemáticas. A história não é totalmente, né, água com açúcar, assim também como esse papo do From Meyer de a Blair é como uma filha para todos nós, porque ela foi babá de todas as crianças. Eu, por quê? Ela foi babá de todas... Vocês têm ideia de quanto... Você mesmo tem uns 5, 6 filhos? Exato, sabe? Exatamente. Sabe, que absurdo é esse? E aí, porque a Blair está voltando para casa e os filhos não têm que pagar pelos erros dos pais, sabe? Cara, é um papo que pra mim não cola, assim. Eu entendo que na superfície da sociedade muita gente fala isso, sabe? Quando, na verdade, por exemplo, né, eles ali querem fazer isso porque eles gostam dela. É só isso, sabe? Vocês se importam o suficiente, tanto que aí eu acho que é um ponto positivo pro time do filme, que eles questionam a Nora, né, com relação ao que ela comprou, que aí é diferente no livro do filme o que ela comprou, mas alguma coisa que realmente não faz o menor sentido. E aí todo mundo olha com aquela cara de, né, nossa, que absurdo. E quando ele pergunta, se tem um peru? Não, não tem peru. Ele fala, quem tem um peru? Aí a moça, né, a vizinha fala, eu tenho 2. Já tá assando. Cara, ela tem um time muito bom, tipo, eu tenho 2, eu posso dividir. E isso é uma coisa muito... Eu acho bonitinho até, sabe? Depois vira uma festa maluca que não precisava de tudo aquilo, né? Mas... Eu sinto um pouco disso, assim, de que as coisas meio que vão acontecendo sem precisar muito justificar, assim. É tipo, vai acontecendo. Uma coisa vai acontecendo depois da outra e pronto, assim. Então, eu acho que isso que empobrece um pouco o filme nesse sentido, porque a gente precisa... Geralmente, quando a gente sente, né, as emoções dos personagens, se emociona, ri e tudo mais, são com essas construções. A gente pega na mão dos personagens e a gente vai sentindo tudo aquilo que tá se passando ali. Então ele tá feliz, tá triste e tudo mais. Então mesmo assim, quando eles sentem que a filha saiu de casa, que é uma coisa muito comum, né, a tal do síndrome do ninho vazio, né, que muitos pais sentem, faz todo sentido eles terem uma crise de identidade, quererem fazer algo diferente, porque, sabe, a filha não vai estar lá e eles... Agora é o momento deles explorarem outras coisas, pensarem em outras coisas e tal. Mas, por exemplo, isso é muito mais aplicado na Nora do que no Luther, por exemplo. O Luther parece que ele faz isso porque a Nora fica chorando, porque ela fica, sabe, ela tá triste, porque não sei o quê. Ele tá irritado porque tá frio, porque tem que comprar as coisas, porque, sabe, não faz sentido fazer a festa porque a menina não tá. Então as justificativas são todas meio rasas, assim, e aí as coisas vão meio que acontecendo de uma forma meio que por consequência, assim. Mas é aquilo que eu falei, eu acho que como algumas sketches do filme são boas, que deu pra dar uma risada aqui, outra ali, tipo essa parte que você falou que não tem no livro do ladrão, pra mim foi uma coisa que não precisava ter no filme, assim. Não tem sentido nenhum. Nenhum. É uma coisa que meio que começa do nada e vai pra lugar nenhum. E vai pra lugar nenhum, exatamente. Assim como colocar também o Marty, né, como esse cara que vem de guarda-chuva pra dar essa ideia do fantástico que muito filme de Natal gosta, que é a presença desse ser mágico
né? Que é o espírito do Natal, é o Papai Noel. Ai, gente, mas no geral, só pra gente fechar esse episódio, pegando um gancho do que você falou agora há pouquinho, né? Dessa coisa da relação entre o Luther e a Nora, reforçando esse aspecto, né, que a gente tava falando que a obra como um todo tem um olhar machista, o Luther, ele é 100% razão e a Nora é 100% emoção. E aí, no meio disso, acontece o que acontece. Mas assim, Rafa, eu acho que ele é um filme que, assim, não envelheceu totalmente mal. Não, eu também acho que não. E eu fico imaginando ele assim, eu, por exemplo, tô dando uma festa de Natal em casa. E aí, sabe quando tem gente que vai na televisão e coloca uma música de Natal, tipo no YouTube, que fica passando tipo umas imagens de Natal, assim, e a musiquinha, e você deixa aquela musiquinha meio leve de background ali, e as pessoas vão comer, conversar e tal. Meu, esse é um ótimo filme pra você deixar ali de background, sabe, assim? Aí quem quiser dar uma senta ali, assiste um pedacinho e tal, sabe? Pronto, porque como ele repete várias vezes que eles querem fazer um cruzeiro e tal, se você pega o filme na metade, você nem precisa ter o plot ali. É um filme assim que dá pra você ir assistindo ele em pedaços, pouco a pouco e tal. Por isso que eu acho que ele se encaixou, eu lembrei dele na sessão da tarde, porque eu acho que ele se encaixa bem numa sessão da tarde, assim. Ele não é um filme que necessita, sabe, de você sentar e ficar vendo tipo uma coisa atrás da outra. Ah não, ele falou um negócio que lá no começo ele mencionou, que ele fez não sei o quê. Não, é um filme que ele é leve, é um filme leve e divertido. Acho que essa que é a característica dele, né? Que dá pra gente pegar umas críticas ali, pensar alguma coisa na sociedade, fazer esse exercício que a gente tá fazendo aqui, de ele trata desses temas. Mas não é um filme mega complexo que, nossa, vai te trazer 1 milhão de sentimentos e os personagens vão ser, nossa, shakespearianos. Não, ele é um filme leve, gente. A história é simples, as coisas estão lá. É um filme só pra você pegar uma pipoca e passar um tempo desopilando, né? Então não é um filme que vai mudar a sua vida. Mas é divertido e eu acho que dentro das coisas que ele faz, ele envelheceu bem, porque ele não tem muitas coisas que filmes daquela época tinham, como gordofobia, transfobia, homofobia. Esse olhar machista realmente existe e eu acho que nos ajuda a entender quem são aqueles personagens. O filme não está reforçando essa ideia, pelo contrário, está criticando essa ideia. Mas ninguém sai de lá querendo ser o Luther ou a Nora, por exemplo. Ou algum daqueles vizinhos. Não. Entendeu? Não. Então, assim, definitivamente não. Entende? Então, tá safe, né? Mas como eu te falei, eu super pularia o Natal, assim. Sabe uma coisa, Dô? Não sei se você já passou por isso. É que nem aniversário e tudo mais, mas se você chega pras pessoas e fala assim, esse Natal vou ficar em casa, eu como um sanduíche, assisto alguma coisa e vou dormir. As pessoas ao seu redor ficam assim, o quê? Uhum. No Natal você vai comer um sanduíche e assistir um filme? Como assim? Não, vem pra minha casa. Não quero. Realmente só quero ver um filme, descansar. Aí as pessoas ficam, tipo, muito chocadas. Ano novo é a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Vou passar em casa. Não, vem pra minha casa. Imagina, você vai passar sozinho. Mas eu só quero dormir, cara. Eu quero dormir. Essa pressão social, esse é o ouro do filme, assim, sabe? Porque ele mostra isso de uma forma bem cômica mesmo, né? As pessoas sendo meio ranzinzas com o cara, e ele sendo ranzinza com elas também, porque daí elas não estão comprando a ideia dele, então ele também fica ranzinza. Inclusive esse negócio de não, vem passar o Natal aqui, não, vai passar o Ano Novo aqui, olha, eu vou fazer o Ano Novo aqui, passa aqui, isso eu tenho todo ano, Rafael. É mesmo? Todos os anos, sim. Todos os anos eu ouço isso. Assim, eu gosto muito de celebrar essas datas, né? Eu gosto de estar com pessoas que eu gosto. Gosto de muitas pessoas, mas isso não significa que eu quero passar essas datas com essas pessoas. E todo o Natal, né, também. Exato, e todo o Natal. Porque é importante pra eles, né, Dô? É uma visão, assim, de eu quero encaixar você dentro dessa minha realidade. E eu acho que é isso. Você no começo perguntou sobre o Natal pra mim, por exemplo. Eu
tenho me visto uma pessoa cada vez menos religiosa. E eu acho que o Natal, pra mim, caiu muito nesse lado do consumismo mesmo, sabe? Como uma coisa de compras, de reunião ali e tal. Inclusive, dentro da própria história, tem uma família daquela rua que não passa o Natal naquela rua, né? Que é a família que vai viajar. Então, esse que é o ponto, né? E que eu acho que é difícil, é o desafio que a gente tem, que é o desafio de respeitar a decisão do outro. É claro que se você tem a oportunidade, você vai fazer um jantar na véspera de Natal esse ano, e você quer a companhia de alguém, você pode estender o convite a essa pessoa. A pessoa vai aceitar ou negar. E sim, pode ser que você conheça a pessoa e você entenda que ela falou um não porque ela é envergonhada, alguma coisa assim, talvez você precise incentivá-la. Só que incentivar a pessoa não é obrigar a pessoa. É isso que eu acho que o desafio das relações como um todo. E realmente, assim, eu acho que existe o espaço da celebração, que pode ser com família, com amigos, pode ser sozinha, pode ser tu, teu cachorro, que é a tua família, entendeu? E ok também. Pode ser que você vire e fala, esse ano eu não quero nada, eu quero ficar em paz. Fique em paz, sabe? Porque no fim, gente, é isso, a vida é curta demais pra gente ser obrigado a fazer aquilo que a gente não quer fazer, especialmente quando se trata, né, de Natal e de Ano Novo. E é engraçado porque ele é um filme que ele divide muito opiniões, assim, e, por exemplo, os críticos detestaram, só que é um filme que tem esse ar natalino e que o grande público adorou, foi no cinema assistir. Conclusão, não tem nada certo, viu, Dô? É importante só a gente curtir e respeitar os outros que gostam de coisas que às vezes você não gosta, ué. Exatamente, mesmo porque, ok, eu sei que tecnicamente ele não é um filme memorável, né? Entendo. O livro também não é. Isso não quer dizer que é uma grande porcaria, nossa, vamos jogar fora todas, né? Gente, nossa, mas toda vez. A justificativa é ótima. O livro não é memorável, o filme não é memorável, as atuações são medianas, dá pra dar umas risadinhas. Exato. Tendo dito isso, é divertido. Eu recomendo que quem quer assistir um filme leve e divertido pode reassistir um Natal muito, muito louco. Eu acho que pode ser uma experiência legal. Não é nem de perto o meu filme favorito de Natal. Se você tá chegando nesse episódio do Perdidos na Estante, nunca ouviu nenhum dos outros nossos episódios especiais, eu acho que em quase todos eu falo que o meu episódio preferido da vida de Natal é o Simplesmente Amor. Eu acho maravilhoso. Até comprei o Blu-ray porque eu cansei de ficar pagando ele no YouTube. E eu sei que tem muito crítico que não gosta também, mas aquele sim eu acho que é um filme bom de Natal, sabe? Mas existem vários outros aqui, gente, que nós gravamos, né, no decorrer desses anos. Então teve episódio do Grinch, teve episódio de Barbie o Quebra-Nozes, teve episódio de Duro de Matar, teve um monte. Eu vou deixar linkadinho no post para que você possa ouvir se você quiser. E eu espero, Rafael, que você tenha um excelente Natal, mesmo que você queira esquecer o Natal. Não sei se você vai conseguir pro seu cruzeiro, mas se você conseguir dormir, durma. Se quiser comemorar, comemore, entendeu? O importante, Rafa, é ser feliz. Valeu demais pela sua companhia. Valeu, Dô, muito obrigado. Eu que agradeço. Só que você iniciou esse programa falando que você assistiu o filme e pensou, eu devo gostar muito da Domênica. Por acaso você refletiu no quanto eu gosto de você se eu gravei com você sobre a Torre Negra na primeira vez que a gente gravou junto, Rafael? Não, agora tá justificado. Agora eu entendi por que eu gosto tanto de você, Dô. Porque você já passou por poucas e boas comigo. Quem sofre junto cria um laço de respeito, né? Uma coisa impressionante. Enfim... Eu deixo aqui a recomendação para que vocês conheçam o Cinemação. Eu tô sempre falando aqui do Cinemação. Prometi para vocês que o Rafa vinha ainda esse ano aqui com a gente. Aqui está Rafael Arinelli no nosso episódio especial de Natal de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem o trabalho do Rafa, porque é muito legal. Espero que vocês continuem ouvindo Perdidos na Estante com a gente nos próximos episódios e no ano que vem. E para quem quiser seguir a gente nas redes, @Perdidos na Estante pode, lá no Instagram, @Perdidos na Estante no Blue Sky.
Eu sou a Domênica, você me encontra lá no Instagram em domenica.mendes e no Blue Sky em domenicamendes.com. Galera, boas festas, isso é importante. Se você for uma pessoa que consome álcool, não se esqueça de se hidratar e se alimentar muito bem. Passem protetor solar e durmam, tá bom? Isso também é importante, assim, cuida de você um pouquinho, cuida bem. Então, boas festas, até ano que vem, um beijo. Um beijo. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes e Rafa Arinelli. A pauta e produção são de Domênica Mendes. A edição é do Leonardo Tremesquim. A narradora da vinheta é a Jo Bonner. E a montagem da vinheta é da Isso Aí Design.